Amados, aleluia, nós lemos a palavra de Deus, vamos fazer menção dela, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, parte A. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amém? Louvado seja nosso Senhor. Aleluia. Queridos, ontem eu vi num site de notícias, desses que a gente vê aí na internet, muito conhecido, e eu vi uma notícia lá que é daquele tipo que chama bastante a atenção dos leitores, das pessoas que estão ali vendo as manchetes. Estava assim, bem claro a manchete: sou evangélica e traio meu marido, e não me sinto pecadora por isso. É uma manchete um tanto, não era uma manchete de destaque, mas estava lá, junto de todas as manchetes que se destacavam. Mas naquilo que está explícito naquela página do noticiário, dizendo: sou evangélica, traio meu marido e não me sinto pecadora por isso. Simples. Aí eu falei comigo mesmo, vou ler essa história aí, essa versão. E eu estive lendo para entender qual é o contexto dessa conversa. Infelizmente, amados, é impressionante a gente observar como Satanás, ele usa esses meios de comunicação para divulgar situações desse teor, dessa natureza, e através dessa mesma história, dessa mesma influência, ele poder incentivar o pecado. Porque nós vemos, querido, através da história testemunhada de alguém que está vivendo como crente, mas que rompeu a sua aliança com o Senhor, e quer passar uma imagem de normalidade naquilo que ela está praticando, nos seus atos, e ela está valorizando prazeres mundanos, sem avaliar no mínimo as consequências espirituais do seu ato. Você está entendendo, igreja? Amém? Observa que algo parece que é tão simples, E quantas pessoas não se deixam levar por uma aplicação errônea como esta? Uma situação tão devastadora de pecado como este que está lá sendo declarado. Porque há pessoas fracas na mente, fracas no coração, que elas se deixam levar, porque elas vão entender: é verdade, não tem pecado nenhum nisto, mesmo sendo evangélica. Agora, evangélico, a Bíblia não chama ninguém de evangélico, A Bíblia chama de cristão. Evangélico é o termo usado, caracterizado pelos jornais, pela mídia, enfim, que chama de evangélico. Mas nós somos cristãos, e um verdadeiro cristão não está envolvido nessa calamidade espiritual de dizer que é evangélico, subentendendo-se que é cristão, e dizer: eu traio meu marido, e tudo bem, eu não me acho pecadora. Você está entendendo, querido? Mas quer mostrar o seu sofrimento, a apatia do esposo, o desprezo, nas situações da vida, tanta coisa, para justificar o seu pecado, e não se sente culpada. Você está entendendo, igreja? Amados, a Bíblia diz, e eu fiz menção dias atrás, João 4, 24, o próprio Jesus dizendo àquela mulher pecadora que estava à beira do tanque, do poço, que ele foi, sentou-se ali naquele momento,
para tomar uma água. E quando Jesus está conversando com aquela mulher, que era pecadora, Jesus diz a ela no versículo 24: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia, amém, igreja? Agora, a mesma Bíblia, a mesma palavra de Deus que nós pregamos, que nós conhecemos, ela diz para nós, e o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1,16, ele disse assim: porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ele está transcrevendo as palavras, está dizendo a respeito daquilo que fora dito lá em Levítico, lá em Deuteronômio, aquilo que está escrito aonde o próprio Deus disse, em Gênesis, aonde o próprio Senhor diz: eu sou o Senhor, eu sou santo, e como eu sou santo, vós também deveis ser santos. Ramai sormi calamandarai. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, nós poderíamos assim dizer, como está escrito lá em João, como está escrito lá: Deus é Espírito, importa que aquele que adora a Deus, o adore em Espírito, porque Ele é Espírito. Nós poderíamos assim também dizer: Deus é santo, e importa que os que com Ele estejam em santificação. Deus é santo, e importa que aquele que anda com Ele, está com Ele, anda na presença dEle, vive com Ele, também esteja santificado, em santificação. Aleluia. Agora tem um versículo bíblico, João expressa isso, que eu estou aqui dizendo, e louvado seja Deus. Ele vai dizer assim, na primeira epístola de João, no capítulo 2, ele vai dizer assim, amém? Quando ele vai falar da missão e santidade do Cristo, do Senhor Jesus. Ele fala assim, 1 João 2, de 2 a 6, e Ele, Jesus, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aleluia, amém? Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele, em Jesus, amém? Aquele que diz que está nele, em Jesus, também deve andar como ele andou. Ramassumika lamandarai, aleluia. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Agora, Jesus andou de qualquer jeito? Jesus andou falsificando a palavra? Jesus andou, aleluia, dizendo: eu sou filho de Deus, mas eu não vejo nenhum pecado em prostituir. Eu sou filho de Deus, mas não vejo pecado nenhum em adulterar. Não. A Bíblia está dizendo que aquele que diz que está nele, em Jesus, deve andar como ele andou. Ele andou em santidade, ele andou em princípios recebidos do Pai. Eu e você, a igreja, precisa andar dentro dos mesmos valores, dentro dos mesmos princípios, aleluia, para que o nome dele seja glorificado. Quem está entendendo, diga glória a ele, aleluia. O que é santidade, querido? Poucas palavras para nós definir o que é santidade.
Talvez há um extenso vocabulário de nós falar o que é santidade, mas em poucas palavras, é o estado ou qualidade daquele que é santo. Ele é dedicado, é separado, ele é consagrado, é diferente, há pureza, é puro. Amém, querido? Agora, ele procura viver cada dia para estar mais próximo de Deus e da sua palavra, e cada vez mais longe do pecado. Aleluia. Dá uma olhadinha no celular, por favor. Está tocando meu celular, infelizmente. Para de tocar aí, senão a nossa gravação vai. Louvado seja Deus. Aleluia, obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amados, então veja bem, cada dia mais próximo de Deus e da sua palavra, aleluia, constantemente, cada dia mais longe do pecado. Quem decide andar com Deus, quem decide estar com Deus, quem quer a vida com Deus, ele vai se santificar, vai buscar o Senhor e vai se apartar do pecado. Isto é santidade. Quem está querendo viver em santidade vai ser norteado por princípios, ele vai buscar uma direção. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz, e é justo nós aqui aplicarmos esse versículo bíblico de 2 Coríntios 7:1, que Paulo disse assim à igreja: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Paulo está dizendo para a igreja, e a importância de observar que é preciso aperfeiçoar a nossa santidade. Nós trabalhamos para esse objetivo. Nós estamos vivendo a vida e trabalhando para que isso aconteça em nossas vidas. Se nós não estivermos na presença de Deus, servindo a Ele, na casa do Senhor, adorando, glorificando, exaltando, honrando o nome dEle, se nós não estivermos trilhando por um caminho de aperfeiçoamento da santidade no temor a Deus, a nossa passagem aqui é vã. O que é que nós estamos fazendo na presença de Deus? Buscando cada dia ser mais santo. Mas eu estou aqui porque eu preciso das bênçãos de Deus. Querido, Deus é maravilhoso em abençoar, Deus é poderoso em abençoar, mas de nada vai adiantar Ele me enriquecer de bênção nessa terra, e depois dizer assim: tu vai para o inferno porque tu não santificou a tua vida, porque você não teve compromisso, porque tu achava que era normal ser servo, ser crente, ser cristão, era normal, mas viver com o pecado. E daí? Tem alguma normalidade nisso? Não tem nada de normal, isso é normal. Então veja bem, queridos, aperfeiçoar. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus 12:14 vai dizer: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está entendendo, querido? Agora, se é para seguir a paz com todos e a santificação, porque sem isto não vai ver Deus, é o que ele está dizendo. Sem esses princípios não vai conhecer a Deus. Sem a paz com todos, sem ter princípios verdadeiros dentro do seu coração, de paz com todos, porque vive, eu odeio fulano, eu odeio Beltrano, porque você não tem paz, mas tu é cristão, como que você odeia? Você não tem paz? Sem paz você não vai ver Deus, tem que ter paz. Agora, sem a santificação, então uma coisa puxa a outra.
Se eu me santifico, eu estou buscando, eu vou ter que ter paz com todos. Se eu tenho paz, é sinal de que a santificação está em processo na minha vida, e eu estou caminhando para esse propósito. Por quê? Porque vai chegar a hora que eu vou ter um encontro com o Senhor, aleluia, e Deus está dizendo, sem isto, ninguém verá o Senhor, aleluia. Eu peço a minha esposa que dê uma olhadinha se não é de casa a ligação, não? Louvado seja Deus, aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero nesta noite, já acabou a hora, o tempo já, pastor? Nem comecei ainda a pregar. Aleluia, Jesus. Ô glória, parece que vamos terminar depois, hein? Poder terminar essa mensagem, tá bom? A mensagem é curta, mas Jesus é bom, amém? Aleluia. Então, queridos, eu quero nesta noite, no meu desejo, aquilo que Deus pôs no meu coração, a respeito dessa mensagem, é que nós possamos avaliar pelo menos 3 princípios, que são indispensáveis e essenciais, para quem quer aperfeiçoar a santidade, amém? A sua santidade, a sua própria vida espiritual, a sua vida com Deus. Há muitos outros, há muitos princípios que podem ser empregados, se nós, aleluia, buscarmos dentro das revelações do Senhor, nós vamos encontrar diversos princípios que têm que ser ajustados à nossa vida, que precisam ser, aleluia, colocados, aleluia, dentro do contexto da nossa vida espiritual, para que nós sejamos abençoados, amados. Mas eu, aleluia, particularmente, só separei 3, e vamos falar de um nesta noite ainda, que é de suma importância, dentro do contexto daquilo que nós lemos do versículo bíblico de 1 Tessalonicenses 4:3, que é entender que essa é a vontade de Deus. O primeiro princípio que precisa estar bem claro dentro do meu entendimento aqui, aleluia, no meu coração, na minha vida de fé, no meu sentimento, aleluia, como homem de Deus, você como mulher, homem de Deus, é você entender uma coisa, amado, que esta é a vontade de Deus, porque nós lemos no versículo de Tessalonicenses 4:3, dizendo isto, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Está bem claro, está bem explícito, declarado, é a vontade de Deus, amém, querido? Agora, amados, a melhor compreensão disso, não é entender que isso é algo unilateral, como possamos assim dizer, unilateral, é só de uma parte, que é algo que é só a vontade ou a imposição de Deus para nós. Não é isso, não é algo que só parte da vontade de Deus, ou de uma imposição de Deus, que alguns podem, quem sabe, dizer que Deus impõe isso para os seus filhos. Não, esta é a palavra revelada do Espírito Santo à sua igreja, dizendo: quer ser cristão, você quer ser um verdadeiro servo do Senhor, um vaso de honra na casa, aleluia, a Bíblia está dizendo, esta é a vontade de Deus para a tua vida, a vossa santificação, amém? Agora nós entendemos então que não é nada só da parte de Deus, não é sua imposição, não é unilateral, não, é algo que precisa ser recíproco, é preciso nós entendermos como igreja do Cristo, que isto é algo recíproco, há uma reciprocidade em pauta dentro dessa situação, que nós precisamos compreender, querido. A vontade de Deus é a minha santificação,
então eu me santifico. Por quê? Porque esta é a vontade do meu Deus. A vontade de Deus é que você seja santificado, pastor. Mas por que você se santifica? Porque é a vontade do teu Deus, não é? Você tem que se santificar. Se nós observarmos assim como Deus me ama, Ele espera que eu também o ame. Amém? Deus, a Bíblia diz que Deus tem um amor incondicional. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é o amor que não é um amor de amigo, não é um amor erótico, é o amor ágape. Deus ama de uma forma que ninguém talvez possa amar. Você está entendendo, querido? Agora, assim como Ele me ama, assim como Ele ama você, Ele espera que isso seja recíproco, que você também possa amá-lo. É isso que Deus espera, amém? Agora, e por que eu não poderia amá-lo? Se Ele me ama, se Ele se revelou para mim, se Ele me deu a condição de compreender, de entender, de viver pela fé, aleluia, por que eu não poderia amá-lo? Aleluia, quem está entendendo, diga glória a Deus. Levanta a tua mão para o céu, dá um brado de glória para Jesus nessa noite. Aleluia, glorifica o nome dEle, porque Ele é Senhor da tua vida. Queridos, amados, isto de nós cristãos é algo que não se pode negociar. Não tem como abrir mão disso. Não tem, querido. Mas infelizmente, o vocabulário de muitos cristãos dos nossos dias tem sido aquelas palavras que a gente ouve muitas vezes, né? Por aí, né? Também não é bem assim. Não é tudo isso. Não tem nada a ver, não dá nada não, né? Você está entendendo, querido? Então isso aí é algo que não se pode para cristão, para pessoas, aleluia, nascidas de novo, nascidas do Espírito, que tem a vida no Senhor, aleluia, é algo que não se pode negociar. Por quê? Porque o primeiro princípio que foi estabelecido por Deus é que é a vontade dEle, a nossa santificação. Amém, querido? Amém? Se coloque em pé no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, aleluia. Oh glória, santo, remicalabassuri, micalabanaia. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui nesta noite, alabassore, micalabachai, aleluia. Eu sinto a graça, a virtude do Espírito dele, aleluia. Quanto nós adoramos, louvamos, exaltamos, glorificamos, ministramos a sua palavra, eu sinto a virtude dele, que manabachai, nesta noite, nesta casa, ai, te que o manai, fluindo em nossa vida, em nosso coração, ei, te alabachai, tem uma unção do Espírito de Deus, aleluia, sobre as nossas vidas, igreja. Oh glória, aleluia.